A mentira que se tornou destino. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a uma história de amor, mentira e redenção, que vai prender sua atenção do início ao fim. Antes de começarmos, por favor, cliquem no botão de like, se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo com quem vocês amam. É a forma de nos ajudarem a continuar a contar histórias que tocam o coração e fazem refletir. Você já se perguntou se o destino pode te dar o que você mente para ter? Prepare-se para conhecer o desfecho da vida de Filipa, uma talentosa designer de joias de 25 anos que arriscou tudo por amor e encontrou a verdade no lugar mais improvável. A noite que mudou tudo. Filipa nunca esteve tão segura de nada na vida como na noite em que decidiu ir até a casa de Sebastião de Souza, o bilionário de 32 anos por quem ela se apaixonou, para lhe contar a verdade. Era um verão em Lisboa, a cidade de luz e histórias antigas, onde o sol dourado parecia prometer um futuro perfeito. Ela passou a tarde sentada na pequena mesa da cozinha de seu apartamento, olhando fixamente para o pedaço de papel dobrado que continha a primeira ecografia do bebê que crescia dentro dela. A pequena forma era granulada e borrada, mas para ela parecia mais real do que qualquer outra coisa em sua vida. Ela havia ensaiado o que ia dizer várias vezes, imaginando todas as reações possíveis de Sebastião, na esperança de que o homem que a abraçava quando ela tinha medo, o que sussurrou que não podia imaginar um futuro sem ela, ainda fosse o mesmo homem que abriria a porta para ela. Ela escolheu seu vestido mais simples, azul claro com botões na parte da frente, e amarrou seu cabelo castanho ondulado para parecer tranquila e decidida. A cidade já estava mergulhada no crepúsculo quando ela chegou em frente ao edifício dele, as luzes do saguão brilhando suavemente e dourando a janela. Sentiu o coração bater forte quando entrou no elevador e apertou o botão do último andar. Cada piso que subia, a respiração de Filipa ficava mais ofegante. Quando ela chegou à porta, pensou que poderia desmaiar. Fechou os olhos e disse para si mesma que já era tarde demais para voltar. Ele merecia saber. Ela merecia dizer. O confronto chocante. Quando ela tocou a campainha no início, não houve resposta. Ela esperou, tentando ouvir passos, mas tudo o que ouviu foi o ritmo abafado da música que vinha do interior. Ela levantou a mão para tocar novamente e então percebeu que a porta não estava trancada. Um calafrio estranho a percorreu, mas ela tentou ignorá-lo, empurrando a porta e entrando na familiar sala de estar, com seus pisos encerados e o cheiro de limpeza e luxo que ela tanto amava. Ela chamou suavemente pelo nome dele, sem querer assustá-lo, mas não houve resposta. A música se intensificou enquanto ela avançava pelo apartamento e foi nesse momento que percebeu que a porta do quarto estava entreaberta. Uma fina faixa de luz saía para o corredor. Ela ficou ali por um momento, tentando negar o terror que começava a subir por sua espinha. Lentamente ela avançou e colocou a mão no batente da porta. O que viu lá dentro cortou sua respiração. Sebastião estava deitado ao lado da cama, seu cabelo loiro e ondulado, sua camisa meio abotoada, e ele não estava sozinho. Uma mulher que ela nunca tinha visto antes se inclinava sobre ele, a boca perto de seu ouvido, as mãos em seu peito como se estivesse em seu lugar. A visão de Filipa se estreitou até um ponto minúsculo, e seus dedos ficaram brancos onde estavam apoiados na madeira. Por um longo momento de silêncio, ninguém a notou. Ela poderia ter se virado e ido embora sem que ninguém soubesse que ela esteve lá. Ela pensou no envelope em sua bolsa, no coração batendo que ela viu na tela alguns dias antes. Ela pensou em todas as noites que passou, se perguntando se era o suficiente,
se ele realmente manteria todas as suas promessas. E soube que se ficasse mais um segundo, se quebraria de uma forma que nunca poderia ser consertada. Ela deu um passo para trás, sua respiração cortada em algum lugar entre um soluço e um suspiro. Ela queria gritar, exigir que ele a olhasse e visse o que ele estava jogando fora, mas em vez disso, ela fez a única coisa que podia fazer. Ela se virou, cruzou o apartamento que ainda cheirava ao perfume dele e fechou a porta atrás de si o mais suavemente que pôde. Quando ela entrou no elevador e apertou o botão do saguão, finalmente sentiu as lágrimas escorrerem. Ela disse para si mesma que não olharia para trás, que não se permitiria perguntar o que ele teria dito se ela tivesse falado primeiro. Quando Filipa saiu do prédio de Sebastião naquela noite, ela não sentiu raiva. Ainda não. O que sentiu foi um vazio frio e instável que a seguiu pela calçada. Ela apertou a alça da bolsa com tanta força que suas articulações doeram. O envelope que continha a ecografia se pressionou com força contra suas costelas, como para lembrá-la de que ainda era real, mesmo que todo o resto estivesse se desfazendo. Ela andou pelas ruas sem pensar para onde estava indo. Os postes de luz borravam-se através das lágrimas que ela não conseguia mais conter. E quando finalmente parou, percebeu que estava na parada de ônibus perto de seu antigo bairro, aquele que ela tinha deixado quando pensou que sua vida ia se tornar algo maior e mais brilhante. Ela esperou na escuridão, tremendo no vestido azul fino que agora parecia uma fantasia que ela tinha usado para outra pessoa. Quando o ônibus parou, ela entrou e sentou-se no fundo, pressionando a testa contra o vidro frio. Ao seu redor, outros passageiros cochilavam, navegando em seus telefones, vivendo no esquecimento de suas rotinas noturnas. Por um momento, ela desejou ser uma deles. Alguém que não tivesse um segredo crescendo dentro de si. Alguém que ainda não tinha que imaginar como seria explicar para uma criança por que o pai não estava lá. Compartilhem este vídeo com seus amigos. E agora, a grande questão. Você acha que a decisão de Filipa de não confrontar Sebastião foi um erro? Deixem suas opiniões. Uma nova vida, uma nova força. Na manhã seguinte, ela ligou para a gerente de sua floricultura e disse que não iria. Ela não aguentava a ideia de fingir um sorriso para os clientes, de arranjar buquês alegres, quando tudo o que queria era se esconder e desaparecer. Ela passou o dia na cama, com as cortinas bem fechadas para evitar que a luz do dia penetrasse. De vez em quando, ela tocava a barriga, ainda plana e sem mudanças, e sentia uma onda de culpa por não ter conseguido contar a Sebastião antes que tudo desmoronasse. Mas toda vez que fechava os olhos, ela o via naquele quarto com outra pessoa, e seu peito se apertava com um sentimento que ela ainda não conseguia nomear. Durante a semana seguinte, ela não atendeu às ligações dele. Quando ele finalmente entendeu o que ela estava o evitando, ele deixou mensagens de voz curtas e cortadas, nunca perguntando para onde ela tinha ido ou se estava bem. Em vez disso, ele apenas perguntava quando ela voltaria para terminar uma conversa que ela nunca havia começado. Ele parecia impaciente, como se ela o tivesse incomodado ao desaparecer sem explicação. Toda vez que ela ouvia a voz dele, algo se endurecia um pouco mais dentro dela, como gelo se espalhando sob suas costelas. Ela apagou as mensagens e desligou o telefone. Tarde da noite, quando ela ficava acordada no apartamento silencioso, ela revivia cada momento de seu relacionamento, procurando a pista que ela tinha ignorado. Ela pensou nas noites em que ele cancelava planos por emergências profissionais, na forma como ele se afastava quando ela fazia perguntas sobre o futuro. Ela tinha querido tanto acreditar que aquelas coisas não significavam nada, que por baixo de sua ambição se escondia um homem que sentia o que ela sentia. Mas agora a dúvida era impossível de ignorar. Ela se perguntou se sempre esteve sozinha em sua esperança.
Foi durante essas noites que a determinação começou a crescer dentro dela, lenta e dolorosamente, como um osso se curando de forma errada. Ela sabia que não podia ficar na cidade onde tinha construído todos os seus sonhos em torno dele. Ela não podia passar na frente dos restaurantes onde eles jantavam tranquilamente, nem das livrarias onde ele escolhia romances para ela ler. Cada rua parecia tão cheia de memórias que ela não queria mais. No final da semana, ela tinha tomado sua decisão. Ela iria embora sem dizer a ele. Ele tinha escolhido a vida que queria. Agora, ela escolheria a dela. Filipa embalou algumas coisas em caixas, fechando-as com fita adesiva com as mãos que não paravam de tremer. Ela deixou o envelope que continha a ecografia no fundo de sua mala, dobrado entre 2 suéteres que raramente usava. Ela disse para si mesma que olharia para ele novamente quando estivesse pronta para parar de se sentir como um fracasso. Ela ainda não sabia para onde estava indo, apenas que precisava ser um lugar onde pudesse recomeçar antes do nascimento do bebê. Ela ligou para uma empresa de mudanças e reservou um pequeno caminhão. Depois, sentou-se sozinha na cozinha, em silêncio até o amanhecer, com as palmas das mãos apoiadas sobre a mesa, respirando apesar da dor em sua garganta. Quando a manhã finalmente chegou, ela se levantou e sentiu uma espécie de alívio. Era a primeira vez em dias que ela não se sentia totalmente indefesa. O nascimento da força. A nova cidade para onde ela se mudou não tinha nada de extraordinário, mas foi precisamente por isso que Filipa a escolheu. Era um lugar onde ninguém pensaria em procurá-la. Um conjunto de ruas tranquilas, ladeadas por casas estreitas e pequenas lojas que fechavam cedo todas as noites. Ela encontrou um apartamento em cima de uma padaria que cheirava a pão quente ao amanhecer e a baunilha à tarde. O espaço era simples, um quarto simples com cortinas lavadas, uma sala de estar grande o suficiente para um sofá e uma cozinha com uma bancada de azulejos. A primeira noite, ela se deitou em sua cama e ouviu o murmúrio da rua abaixo e tentou se convencer de que se sentia segura, mas com o passar das horas, o silêncio a esmagou a tal ponto que ela sentiu que ia se afogar sob seu peso. De manhã, ela foi ao supermercado e comprou apenas o que precisava para o dia. Ela não queria uma despensa cheia ou qualquer coisa que evocasse uma longa estadia. Era mais fácil fingir que era temporário, que ela poderia acordar uma manhã e descobrir que a semana anterior tinha sido apenas um sonho. Mas então ela sentiu o menor inchaço em seu estômago sob a mão e se lembrou com uma clareza tão vívida que seu peito doeu. Não havia como voltar atrás. Ela estava sozinha e logo não haveria como esconder isso do mundo. Ela encontrou trabalho em uma pequena floricultura no bairro, onde a proprietária, uma mulher gentil chamada Madalena, não fazia muitas perguntas. Apenas se Filipa sabia como evitar que as hortênsias murchassem. Ela aprendeu a embrulhar buquês com dedos trêmulos e a sorrir de uma forma que parecia crível. Madalena nunca perguntou detalhes sobre as razões pelas quais ela havia se mudado para lá ou do que estava fugindo, e essa aceitação silenciosa parecia ser a única coisa que a mantinha viva. Todas as noites ela chegava em casa exausta. Seus pés doíam de ficar em pé atrás do balcão, e ela se jogava no sofá, olhando fixamente para o teto até que a escuridão invadisse o pequeno apartamento. Ela manteve o envelope com a ecografia na gaveta ao lado de sua cama, escondido debaixo de um cachecol que nunca usava. Na maioria das vezes, ela não olhava para ele, mas em algumas noites, quando a solidão se tornava difícil demais de engolir, ela o tirava e colocava os dedos sobre a imagem borrada do bebê que crescia dentro dela. Ela tentava imaginar como seria segurar aquele pequeno corpo em seus braços
e saber que pela primeira vez em sua vida, ela tinha alguém que pertencia completamente a ela. Às vezes, ela se pegava pensando em Sebastião, imaginando se ele já havia se perguntado o que tinha acontecido com ela. Ela o imaginava sentado em seu escritório de parede de vidro, bem acima da cidade, sua expressão distante e indiferente, enquanto assinava contratos de valor muito maior do que ela jamais veria em sua vida. Ela o imaginava esquecendo seu nome, substituindo-a por alguém mais fácil, alguém que nunca pedia mais do que ele estava disposto a dar. Mas então ela se lembrava da forma como ele a olhou durante seus primeiros meses, quando todos eles pareciam brilhantes e improváveis, e sentia que seu peito se apertava de dor. Ela pensou que precisava parar de se lembrar, mas as memórias tendiam a ressurgir quando ela estava mais fraca, mais insistentes e não convidadas. Com o passar das semanas, a forma de sua vida começou a mudar ao redor de sua barriga em crescimento. Os vizinhos aprenderam seu nome e começaram a cumprimentá-la quando a viam pela manhã. A mulher que administrava a padaria no térreo começou a lhe dar pastéis de nata extras no final do dia, dizendo que ela precisava de energia agora que estava comendo por dois. Filipa agradeceu, mas nunca deu mais do que um sorriso tímido em troca. Ela estava grata pela bondade, mas não podia se permitir deixar ninguém se aproximar demais. Ela ainda estava aprendendo a se segurar, a acordar todos os dias e a escolher ficar em vez de fugir novamente. A promessa. À noite, quando o mundo finalmente se acalmava, ela apoiava as mãos na barriga e sussurrava em voz alta todas as coisas que tinha medo demais de dizer durante o dia. Ela disse ao seu bebê que ele era amado, que sentia pena por ele ter que nascer no meio de tanto sofrimento. Ela prometeu que não importava o que acontecesse, ela nunca o deixaria, que nunca escolheria seu próprio medo em vez das necessidades dele. Ela sabia que o bebê ainda não podia ouvi-la, mas a fazia se sentir menos sozinha ao dizer, ao acreditar que suas palavras poderiam se enraizar em um pequeno coração invisível bem debaixo de sua pele. E embora ela não soubesse mais como o futuro seria, ela entendeu pela primeira vez que era mais forte do que jamais pensou. A manhã em que Filipa começou a dar à luz, começou como todas as outras, com o cheiro de pão fresco subindo do andar de baixo e o primeiro brilho pálido que se infiltrava pelas cortinas. Ela já estava acordada quando o céu começou a mudar de cor, deitada de lado e olhando as sombras se moverem na parede. O bebê tinha ficado inquieto a noite toda, se contorcendo e esticando de uma forma que a deixava sem fôlego e com dor. Ela pensou que era apenas outro sinal de que o final de sua gravidez estava próximo. Outro pequeno incômodo para suportar na longa lista da qual ela tinha parado de reclamar semanas antes. Ela se moveu com cuidado para se sentar, pressionando a mão contra o lugar onde a pressão mais forte pulsava na parte inferior de suas costas, e disse para si mesma que não era nada além de fadiga. Ela preparou o chá como todas as manhãs, de pé descalça na cozinha, uma mão pressionada na bancada enquanto esperava a água ferver. Mas no momento em que ela levou a xícara de volta para o sofá, uma dor profunda e pontiaguda começou a fluir em seu estômago, se espalhando para fora em uma onda tão forte que ela teve que morder o lábio para não gritar. A primeira contração passou, e por um momento ela pensou que devia ser um alarme falso, algo que desapareceria se ela se inclinasse e tentasse respirar apesar de si mesma. Mas quando a próxima foi mais forte e mais longa, ela sentiu um tipo de clareza fria se assentar nela. Estava chegando. Ela não entrou em pânico. Não a princípio.
Ela se moveu metodicamente pelo apartamento, verificando a pequena bolsa de hospital que ela tinha arrumado e desfeito dezenas de vezes. Ela ligou para Madalena na floricultura para dizer que não iria. Sua voz era tão calma que ela se convenceu por quase um momento de que não estava com medo. Mas quando desligou e largou o telefone, sua mão tremia tanto que ela teve que pressioná-la contra o peito para estabilizá-la. Ela respirou fundo. Sua mente vacilava com o pensamento de todas as coisas que ela não tinha preparado, de todas as formas em que ela ainda se sentia sozinha demais para enfrentar o que estava prestes a acontecer. No momento em que ela chamou um táxi, as contrações estavam tão próximas que ela mal conseguia formar frases completas. Ela fechou a porta do apartamento atrás de si e parou no corredor, uma mão agarrando o corrimão enquanto outra onda de dor a curvava para a frente. Quando passou, ela se endireitou e continuou a caminhar. Não havia ninguém para se apoiar, nenhuma voz familiar para prometer que ficaria tudo bem, mas ela pensou que podia fazer isso porque não tinha outra opção. O motorista era um homem de meia-idade que a olhou pelo espelho com olhos preocupados quando entendeu o que estava acontecendo. Ele se ofereceu para chamar uma ambulância, mas ela balançou a cabeça e disse a ele para continuar dirigindo. Ela não confiava em sua voz para não falhar se dissesse mais. Ela olhou pela janela, apertando a bolsa contra o peito e tentando se concentrar em algo que não fosse a dor que a oprimia e a sufocava. A cidade era um borrão de tráfego matinal e edifícios de tijolos iluminados pelo sol. Nada disso parecia real. No hospital, tudo começou a acontecer rápido demais para acompanhar. Uma enfermeira trouxe uma cadeira de rodas que ela não queria, mas ela estava fraca demais para protestar. As vozes zumbiam ao seu redor, enquanto a registravam, perguntando seu nome, perguntando quem ligar. Ela não tinha resposta para isso. Ela tentou se concentrar no padrão dos azulejos do teto enquanto era levada para uma sala de parto. Cada quadrado estava um pouco mais torto que o anterior. Ela queria fechar os olhos e acordar em outro lugar, em algum lugar onde não estivesse sozinha naquele momento. Mas quando a próxima contração veio, ela entendeu que tudo o que podia fazer era sobreviver a cada onda, uma respiração de cada vez. As horas passaram. Ela não se lembrava delas com clareza. Apenas se lembrava da dor profunda e do desconforto de querer alguém para segurar sua mão, alguém para lhe dizer que ela era forte quando sentia que estava se quebrando. Uma ou duas vezes ela pensou em Sebastião, e um lampejo de algo parecido com a dor a atravessou, mas ela se forçou a soltá-lo. Era a vida dela a partir de então, a escolha dela, o filho dela. Ninguém mais podia tirá-lo dela e ninguém mais podia salvá-la. Quando o bebê finalmente chegou, a sala ficou silenciosa, com a exceção do choro fraco e do choque de um recém-nascido. Ela virou a cabeça, as lágrimas já correndo por suas bochechas, e viu a enfermeira segurando um menino pequeno e perfeito no ar. Ele estava vermelho e gritando, e naquele momento ela sentiu algo se romper dentro dela, algo que era tanto amor quanto terror. Ele foi colocado contra seu peito, e ela pressionou a palma da mão nas costas quentes dele, sentindo o pequeno coração frenético bater que pertencia apenas a ela. Ela sussurrou que estava lá, que ele estava seguro, que não importava o quanto ela ignorasse o papel de mãe. Ela nunca o deixaria. Mais tarde, quando as enfermeiras a deixaram sozinha no silêncio, ela estudou cada detalhe do rosto dele, o delicado arco de sua testa, o cabelo loiro claro que já se enrolava em sua testa pálida, os pequenos punhos cerrados que descansavam contra sua pele.
Ele se parecia tanto com Sebastião que por um momento sua respiração ficou presa na garganta, mas ela não deixou a memória a invadir. Ela se forçou a olhar além da semelhança e a ver que ele, seu filho, era novo e intacto por tudo o que havia precedido. Ela beijou o topo da cabeça dele e sussurrou seu nome, prometendo dar-lhe uma vida inteira, não porque ela havia perdido a sua, mas por tudo o que ela ainda tinha o poder de dar. O primeiro ano, Filipa passou as primeiras semanas depois de levar seu filho para casa em uma espécie de suspensão frágil, como se o menor movimento em falso corresse o risco de quebrar o pequeno mundo precioso que ela estava tentando construir ao redor dele. O apartamento parecia grande e pequeno demais ao mesmo tempo, invadido pelo silêncio que reinava sobre cada superfície quando ela estava exausta demais para pensar. O bebê, a quem ela chamou de Tiago, era uma alma doce durante o dia, contente em assistir à luz mutável no teto enquanto ela o carregava de um cômodo para outro. Mas à noite, ele chorava com um longo e desesperado grito que agarrava seu coração com algo mais poderoso do que o medo, algo mais próximo da dor profunda de ser responsável por outra vida, de uma forma que ela não havia entendido completamente antes de tê-lo em seus braços. Entre a meia-noite e o amanhecer, ela o aninhava na cadeira perto da janela, a bochecha apoiada no topo de seu cabelo macio, enquanto sussurrava canções de ninar que mal se lembrava de ter aprendido. Às vezes ela pensava na forma como a voz de Sebastião ecoava na escuridão, baixa e quente, quando ele contava histórias de sua infância para ajudá-la a dormir. Ela imaginava como teria sido ouvir a voz dele ao lado dela agora, para compartilhar o peso de cada preocupação que parecia se duplicar em sua mente assim que o mundo exterior se acalmava. Mas quando os pensamentos se tornavam muito pesados, ela se concentrava na respiração de Tiago, os pequenos soluços e suspiros que a lembravam de que ele era real, que ela não estava sonhando com esta nova vida. À luz do dia, ela tentava manter tudo em ordem, porque isso lhe dava a impressão de ter controle. Ela alinhava as roupas minúsculas de Tiago em pilhas bem arrumadas na cômoda. Ela mantinha os babadores lavados e prontos, as roupas de cama dobradas em quadrados limpos, as fraldas contadas e empilhadas por tamanho. Era a sua maneira de se convencer de que podia ser suficiente, de que podia construir estabilidade a partir de nada além de rotina e determinação feroz. Madalena veio mais de uma vez para ver como ela estava, trazendo sacolas de compras e a repreendendo gentilmente por se recusar a pedir ajuda. Filipa sempre sorria e dizia que estava bem, embora soubesse que a velha podia ver claramente através de seu tom calmo e seu rosto cansado. Em algumas tardes, ela empurrava Tiago em seu carrinho pelas ruas tranquilas do bairro, reconhecendo a distração que o movimento proporcionava. O ar fresco parecia acalmar sua agitação, e ela parava sob as árvores que estavam apenas começando a florescer para ver a brisa balançar seu cabelo fino. Ela se perguntava como seria em 1 ano, em 5 anos, em 10 anos, se ela ainda seria capaz de protegê-lo da solidão que ainda sentia rastejando em suas costelas como uma velha cicatriz. Ela pensou que mesmo se não pudesse dar-lhe um pai, ela daria a ele tudo o mais. Uma mãe que nunca desapareceu, que nunca deixou que seu próprio medo ditasse seu futuro. À noite, quando Tiago finalmente adormecia exausto, ela ficava acordada, com os olhos fixos no teto, pensando em todas as formas em que agora era diferente. Ela não era mais a mulher que estava no degrau da porta do apartamento de Sebastião, esperando que ele a escolhesse. Ela não era mais a mulher que acreditava que o amor por si só
era suficiente para ancorar alguém como ele. Ela tinha aprendido durante essas longas noites silenciosas a contar apenas consigo mesma, a colocar sua força no simples fato de ter sobrevivido a coisas que a teriam destruído. No entanto, havia momentos em que ela se pegava imaginando como Sebastião poderia ter sido se, desde o início, ele soubesse de Tiago. Ela o imaginava ajoelhado ao lado do berço, uma mão pousada na manta, seus olhos suaves como ela só os tinha visto poucas vezes. Ela se perguntava se ele teria amado seu filho o suficiente para ficar, ou se ele teria encontrado razões para ir embora, como ele tinha ido embora naquela noite sem nem mesmo perceber. Toda vez que seus pensamentos se prolongavam, ela se forçava a voltar para o presente, para o calor do pequeno corpo de Tiago em seus braços, para a promessa que ela fazia a si mesma todas as manhãs ao acordar e ver o rosto dele, de que nunca deixaria que o arrependimento roubasse o pouco que eles tinham encontrado juntos. Ela começou a medir o tempo, não em semanas ou meses, mas de acordo com os pequenos marcos que marcavam o crescimento de Tiago. Um primeiro sorriso ao amanhecer, uma risada hesitante que fazia suas mãos se enrolarem instintivamente em torno de seu dedo, como se ele já entendesse que era seu porto seguro. Esses momentos eram a prova de que ela não vivia mais para a aprovação de outra pessoa. Ela vivia para o menino que a olhava com olhos azuis claros e confiava nela sem fazer perguntas. O menino que era para ela como ninguém mais jamais havia sido. E nas horas tranquilas, quando a exaustão finalmente a vencia, ela adormecia, a mão levemente pousada nas costas dele, sentindo a respiração regular subir e descer, e acreditava, mesmo que apenas por um breve momento, que tudo o que estava quebrado poderia um dia ser consertado. O reencontro inevitável. Filipa quase se surpreendeu com a velocidade com que um ano se passou, uma vez que ela tinha parado de contar os dias que ela tinha estado sem Sebastião. Não era que ela não pensasse mais nele, porque ela o fazia em pequenos momentos inesperados que cortavam sua respiração quando ela não estava preparada. Ela se pegava lembrando da sensação da mão dele em suas costas quando ela atravessava ruas movimentadas, ou da forma como ele tocava sua bochecha quando tentava convencê-la de que tudo estava bem. Mas suas memórias não pareciam mais feridas abertas. Elas tinham se tornado algo que ela podia usar sem se incomodar. Algo que ela podia guardar quando Tiago precisava de toda a sua atenção. Tiago estava prestes a caminhar quando os primeiros dias quentes da primavera chegaram. Ele se sentava na mesa baixa e olhava por cima do ombro com uma expressão tão travessa que ela muitas vezes tinha que rir antes de poder repreendê-lo. O cabelo dele tinha clareado para aquele loiro brilhante em que ela passava os dedos quando ela e Sebastião ainda afirmavam que o futuro seria simples. Ele também tinha os olhos do pai, um azul claro e inabalável que parecia velho demais para alguém tão pequeno. Às vezes, quando ela o segurava contra ela, ela se perguntava se ele se pareceria ainda mais com o homem que ela amou. Ela não sabia se esse pensamento a consolava ou a assustava, mas ela aprendeu a não fazer muitas perguntas. O dia dela tinha se estabelecido em um ritmo perfeito, mas regular. De manhã, Tiago se levantava de sua cama e ela o levava para a cozinha, onde o colocava em sua cadeirinha com um pedaço de banana enquanto ela fazia café. Ele balbuciava sem parar, um fluxo de meias palavras e risadas entusiasmadas que davam a impressão de que o apartamento tranquilo estava menos vazio. Ela gostava de imaginar que, mesmo se ele fosse muito jovem para entender, ele sabia que ela tinha construído cada parte de sua vida para garantir que ele nunca se sentisse abandonado. Você acha que a vida de Filipa seria mais fácil se ela nunca tivesse conhecido Sebastião?
Ou a dor valeu a pena para ter Tiago? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Havia noites em que a solidão a pegava de surpresa, quando ela acordava com o som de Tiago se movendo em seu berço e sentia que sua garganta se apertava com o desejo de compartilhar a doçura simples de sua vida com outra pessoa. Ela imaginava como seria ter outra voz de adulto na escuridão, alguém para sussurrar que ela estava fazendo um bom trabalho, que ela não tinha desperdiçado tudo ao escolher ir embora em vez de implorar para que ele ficasse. Nesses momentos, ela ficava na ponta dos pés até Tiago e colocava a mão nas costas dele, se enraizando no calor de sua respiração. O peso de suas próprias escolhas nunca desapareceu completamente, mas ela aprendeu a viver com ele sem ser definida por ele. Quando Tiago começou a dar seus primeiros passos lentos, ela acreditou que seu coração ia explodir com a mistura de orgulho e tristeza que estava surgindo nela. Ele sorriu para ela, com os braços estendidos para se equilibrar, e atravessou o quarto com toda a determinação de alguém que ainda não sabia como era fácil cair. Ela se pegou sussurrando incentivos para lembrá-lo suave e instantaneamente que ela estava lá, que ele estava seguro, que ela o pegaria todas as vezes. Ao vê-lo crescer, ela percebeu que talvez fosse isso que a força era. Não fingir não estar machucada, não tentar apagar o passado, mas continuar aparecendo todos os dias, mesmo quando sentia que não lhe restava nada para dar. Uma noite, enquanto ela o aninhava antes de ir para a cama, os últimos raios de sol caindo através das cortinas finas, ela olhou para o rosto adormecido dele e sentiu algo que não tinha se permitido sentir por muito tempo. Ela se sentiu cheia de esperança, não pela vida que ela tinha imaginado antes, mas pela que ela estava criando agora, uma vida que não dependia da escolha de outra pessoa para ficar. Ela beijou o topo da cabeça dele e fechou os olhos, respirando o aroma doce de seu cabelo. E pela primeira vez, ela pensou que poderia ter tomado a decisão certa. Afinal, talvez amá-lo tão intensamente foi o suficiente. Talvez isso sempre tenha sido assim. O reencontro na calçada. Filipa sempre acreditou que se Sebastião tivesse que reaparecer em sua vida, ela saberia de uma forma ou de outra, que ela sentiria a presença dele no ar, como se pode sentir o primeiro trovão de uma tempestade iminente. Mas quando finalmente aconteceu, foi sem aviso, tão repentino e comum, que por um momento de admiração ela pensou que devia ter imaginado. Ela entrou no parque a pé, a pequena mão de Martim envolta com confiança em seus dedos, enquanto ele tagarelava sobre os pombos que ele tinha perseguido. Ela parou em frente à loja da esquina para procurar em sua bolsa sua carteira. E quando ela levantou os olhos, ele estava bem ali, parado do outro lado da rua estreita, com as mãos nos bolsos de seu casaco caro, olhando para eles com uma imobilidade que fez seu coração bater forte em seu peito. Por um momento, o mundo pareceu se reduzir a uma pitada de som e cor. Ela sentiu o som fraco de uma buzina distante, a brisa levantando o cabelo de seus ombros, o calor da palma da mão de Martim na dela, mas todo o resto desapareceu quando ela viu o rosto de Sebastião. Ele não tinha mudado tanto quanto ela pensava. Havia rugas finas ao redor de seus olhos que ela não se lembrava, e seu cabelo era um pouco mais curto do que a última vez que ela o viu, mas a expressão em seu rosto era a que ela conhecia muito bem, uma mistura perturbadora de determinação e arrependimento que a fez se sentir instável em seus pés. Ela percebeu que não tinha se movido ou falado. Martim estendeu a mão na direção dele, perguntando com uma voz curiosa quem era este homem, e o som do momento suspenso se desfez. Ela queria se virar e ir embora
antes que Sebastião pudesse atravessar a rua, antes que ele pudesse falar e desfazer toda a paz frágil que ela tinha construído ao longo dos anos que se seguiram à sua partida. Mas seu corpo não a ouviu. Ela congelou enquanto ele descia a calçada e se aproximava, cada um de seus passos cuidadosos, reduzindo a distância que ela tinha se convencido de que era intransponível. Quando ele chegou até eles, ele parou a poucos centímetros, perto o suficiente para que ela visse a forma como a garganta dele se contraiu enquanto ele engolia, a forma como seus olhos desceram para Martim, depois voltaram para o rosto dela, como se ele não soubesse qual dos dois tinha que olhar primeiro. Por muito tempo ninguém falou. Ela sentiu Martim se apertar contra sua perna, sentindo a tensão que vibrava nela. Filipa respirou fundo, preparando-se para a raiva, as acusações ou as perguntas que ela tinha imaginado 100 vezes. Mas quando Sebastião finalmente falou, sua voz era baixa e rouca, como só se tornava quando ele não tinha mais medo de não querer admitir. Ele perguntou se Martim era seu filho. Ela fechou os olhos porque era demais para ela olhá-lo e dizer a verdade em voz alta. Ela levantou a cabeça uma vez, sentindo sua garganta se apertar a ponto de ter problemas para respirar. Quando ela abriu os olhos novamente, ela ficou surpresa ao ver que o rosto dele estava banhado em lágrimas. Ela nunca o tinha visto chorar, nem uma vez, em todo o tempo que eles tinham compartilhado, e essa visão atingiu algo nela que ela ignorou. Martim, inconsciente da pesada carga que os unia, levantou os olhos para Sebastião com uma curiosidade franca. Ele perguntou se ele era o homem das fotos, porque em seus momentos de fraqueza ela tinha se permitido mostrar a Martim uma foto que ela tinha escondido em uma gaveta. Uma foto de Sebastião sorrindo sob o sol brilhante da Itália, em um momento em que ela pensava que aquele sorriso era para ela. Ela não tinha pensado que ele se lembraria. Seu coração se apertou enquanto ela tentava encontrar as palavras certas para suavizar a verdade. Mas Sebastião se agarrou aos olhos de Martim e disse com uma voz quebrada que ele era seu pai. Filipa queria protestar, dizer a Sebastião que ele não podia reivindicar esse título depois de ter desaparecido tão completamente, mas as palavras não saíram. Tudo o que ela podia fazer era olhar para Martim e estudar o rosto de Sebastião com olhos sérios e perscrutadores, como se estivesse tentando decidir por si mesmo se ele deveria acreditar neste estranho. Quando Martim finalmente estendeu a mão e colocou uma mão hesitante no ombro de Sebastião, Filipa teve que se virar porque ela não aguentava ver o passado e o presente colidirem tão suavemente, tão inevitavelmente. Naquele momento, ela entendeu que não importava o quanto ela tinha tentado proteger Martim daquele dia, ele sempre viria. O passado não se deixa ficar na escuridão. Ele espera pacientemente e impiedosamente até que você seja forçado a parar no meio da rua, segurando a mão de seu filho, enquanto o homem que você costumava amar olha para você com todas as desculpas não ditas do mundo brilhando em seus olhos. E ela percebeu que uma parte dela, uma pequena parte assassina e invencível, também estava esperando. Os dias que se seguiram a este primeiro encontro se passaram em uma névoa de confusão e descrença suspensa que Filipa não sentia desde a noite em que ela tinha deixado Sebastião para trás. Ela pensou que estava deixando-o entrar em suas vidas apenas porque ele merecia a verdade e a oportunidade de conhecer o homem de quem ele carregava o sangue. Mas toda vez que ela olhava para Sebastião, ela sentia a velha dor subir à superfície, feroz e familiar. Ela tinha esquecido como era fácil se deixar levar pelo ritmo de sua voz, como ele podia dissolver suas defesas cautelosas com um único olhar inexpressivo. Mas desta vez, ela não se deixou levar. Ela se lembrou
de que não era mais a mesma mulher que ele tinha amado antes, que seu amor por ela tinha sido enterrado sob os anos que ela passou aprendendo a ser forte sozinha. A nova esperança Sebastião não tentou forçar as coisas. Ele se aproximou com cautela, sempre perguntando antes de se aproximar, sempre garantindo que ela se sentisse confortável. Ele trouxe pequenos presentes, livros, quebra-cabeças de madeira e um ursinho de pelúcia que Tiago imediatamente apertou contra o peito como se sempre tivesse sido para ele. Ele nunca tentou comprar a confiança dele. E de alguma forma era pior, porque mostrava que ele tinha pensado no que importava para uma criança que ainda não o conhecia. Filipa o observava, procurando o egoísmo que uma vez havia definido tanto sua personalidade. Mas ela não o viu na forma como ele amarrava os cadarços de Tiago, nem na forma como ele se ajoelhava para ouvir Tiago sussurrar segredos em seu ouvido. Uma noite, ela os encontrou deitados no chão do quarto de Tiago. Um quebra-cabeça pela metade se espalhava entre eles. O sol da tarde desenhava listras douradas na cabeça inclinada de Sebastião e nas pequenas mãos de Tiago. E por um momento, vê-los juntos foi tão terno que algo se partiu no fundo de seu peito. Ela ficou lá, invisível, ouvindo a voz paciente de Sebastião, que elogiava os esforços de Tiago, e se perguntou como sua vida teria sido se ela tivesse se virado aquela noite em vez de ir embora. Esse pensamento era perigoso e sedutor, mas ela não o deixou ir. O arrependimento era um luxo que ela não podia se dar ao luxo de ter. Não agora que ela tinha lutado tanto para construir uma vida onde seu filho nunca duvidaria que era desejado. Com o passar das semanas, Tiago se sentiu cada vez mais confortável na presença de Sebastião. Ele começou a perguntar quando seu pai voltaria para visitá-lo, seus olhos brilhando de impaciência. Filipa pensou que era uma coisa boa. Era o que Tiago precisava. Mas toda vez que ela via Sebastião ir embora no final da tarde, ela sentia o vazio se abrindo novamente dentro dela, porque uma parte dela sempre queria que ele ficasse. Ela não podia admitir isso para ninguém, nem mesmo para si mesma, na calma da noite. Mas estava lá, inegável e vivo, uma pequena brasa que se recusava a apagar. Então, em uma tarde quente de sábado, Sebastião perguntou se podia levar Tiago sozinho para o parque. A pergunta era simples, mas teve o efeito de uma pedra no peito de Filipa. Ela teria querido dizer não, para manter seu filho perto dela. Mas ela olhou para o rosto cheio de esperança de Tiago e entendeu que não tinha o direito de deixar seu medo decidir por ele. Lentamente, ela levantou a cabeça, seu coração batendo tão rápido que ela pensou que ia se partir. Ela ajudou Tiago a calçar seus tênis e beijou o cabelo dele, sussurrando para ele ser bonzinho e se divertir. Então, ela os viu caminharem juntos pela rua, até que eles desapareceram na esquina da rua. Ela passou a próxima hora andando pelo apartamento. Cada ruído externo a fazia estremecer. Quando eles finalmente tocaram a campainha, ela quase correu para a porta. Tiago se jogou em seus braços, balbuciando sobre os patos que ele tinha alimentado e o sorvete que Sebastião tinha comprado para ele. Atrás dele, Sebastião parou em silêncio, a expressão aberta como ela nunca tinha visto antes. Ele agradeceu por ela ter confiado nele, sua voz cheia de emoção, e ela se sentiu suavizada apesar de tudo. Ela se afastou para deixá-lo entrar sem pensar, e quando os olhos deles se encontraram, ela soube que ele entendia o quanto aquele gesto tinha custado a ela. Naquela noite, depois que Tiago adormeceu, ela e Sebastião sentaram-se um ao lado do outro na mesa da cozinha. Nenhum dos dois falou por muito tempo. Havia palavras demais, histórias demais entre eles.
Finalmente, Sebastião estendeu a mão sobre a mesa, o polegar roçando em seus nós dos dedos em uma busca lenta. Ele não se desculpou, porque parecia saber que ela não estava preparada. Ele não fez uma promessa que não podia cumprir. Em vez disso, ele disse que sentia muito. Sentia pelo que tinha feito. Sentia pelo que não teve coragem de dar. Sentia por todo o tempo que eles tinham perdido. Ela sentiu sua garganta se apertar e desviou o olhar para que ele não visse que seus olhos estavam se enchendo. Quando ela finalmente o encontrou, ela não disse que o perdoava. Ela não tinha certeza se algum dia o faria completamente, mas ela disse que ele podia continuar vindo, que ele merecia, que com o tempo, talvez, ela pudesse vir a entender o que era possível para os outros. Sebastião balançou a cabeça, sua mandíbula tensa com o esforço que ele estava fazendo para conter tudo o que ele queria dizer. E neste momento frágil e imperfeito, ela percebeu que deixá-lo entrar não era uma fraqueza. Era o primeiro passo para algo que nenhum dos dois podia nomear ainda, algo que poderia um dia se parecer um pouco com a paz. A conclusão da história. O final desta história é poderoso, porque não afirma que o amor apaga tudo. Ele demonstra que mesmo quando o tempo passou e as feridas curaram, a confiança não retorna simplesmente quando alguém diz, me desculpe. A escolha de Filipa de deixar Sebastião entrar na vida de Martim parece honesta, porque estas não são reuniões fáceis ou uma redenção perfeita. É uma abertura difícil e cuidadosa. O que mais me impressionou é que seu perdão não é automático. Ela não apaga a dor que ele lhe causou. Ela não esquece o quão solitários estes anos foram, mas não deixa sua raiva fechar a porta para o que seu filho precisa. Esta tensão entre proteger e dar a Martim a oportunidade de conhecer seu pai parece tão humana e verdadeira. Eu também aprecio que os arrependimentos de Sebastião não estão envoltos em um belo laço. Ele não chega com grandes gestos ou declarações que consertam tudo. Ele demonstra repetidamente com pequenas coisas que finalmente começam a importar. É mais crível do que qualquer momento de felicidade eterna. No final, não se trata de saber se Filipa e Sebastião voltarão a ficar juntos. Ao compartilhar um pouco da vida de seu filho com ele, ela percebe que isso não significa fraqueza ou ingenuidade. Significa que ela é forte o suficiente para escolher o que é melhor para seu filho, mesmo que lhe custe muito. E esta força tranquila, mais do que qualquer desculpa ou reencontro, é o que faz o final ser cheio de esperança. O que você acha? Você acredita que a decisão de Filipa de deixar Sebastião fazer parte da vida de Martim, apesar da dor, foi um ato de amor para com seu filho ou uma demonstração de fraqueza? Se você estivesse no lugar de Sebastião, como você teria tentado ganhar a confiança de Filipa e Martim depois de tanto tempo? Compartilhe seus pensamentos e não se esqueça de dar um like a esta história se ela te tocou.